Fala, galera do primeiro ano, professora Simone Cassiari de Biologia, passando por aqui com mais uma correção comentada das atividades do PET, agora semana 2 do PET volume 3, né? Que traz aqui pra gente as características gerais desse revestimento externo da membrana, né? Das células, na verdade, desculpa, que é a membrana plasmática, né? Traz todas as características básicas dela aqui, né? Comenta já sobre permeabilidade seletiva, apesar de esse assunto ser tratado só lá na semana 3 mais profundamente, né? Traz aqui a composição química, né? Então, as características dos fosfolipídios, nesse arranjo junto com as proteínas, formando essa bicamada fosfolipídica com proteínas inseridas, que dá para essa membrana plasmática esse nome de modelo do mosaico fluido, né? A gente tem aqui a característica do fosfolipídio de ser de ter um lado da molécula hidrofóbico, né, e o outro lado hidrofílico. Então a parte hidrofóbica fica aqui no centro, né, da membrana, da bicamada fosfolipídica, e essas cabecinhas que estão aqui em cinza, né, do fosfolipídio, ficam em contato tanto com a água do citoplasma quanto com a água do ambiente onde a célula está inserida. Traz aqui para a gente a foto ampliada, né, do mosaico fluido, então a bicamada fosfolipídica, as proteínas inseridas aqui, então proteínas transmembrana que atravessam a membrana de um lado até o outro, né? Proteínas periféricas que ficam mais internas ou mais externas, certo? A gente tem ainda aqui a demonstração do colesterol, né, que ele é importante aí para as membranas celulares das células animais, certo? E mostram também as estruturas externas que podem existir para ajudar na proteção dessa membrana. Aqui, como no caso é de uma membrana de célula animal, a gente tem basicamente glicoproteínas e carboidratos do lado externo da célula, né? Mas a gente sabe que em outras células, como na célula vegetal, por exemplo, a estrutura transmembrana é a parede celulósica que ajuda nessa proteção. Então, ele traz esse resumo, mostra aqui para a gente novamente, né, as proteínas da membrana, a bicamada fosfolipídica. Já traz aqui, né, um pequeno resumo do transporte realizado pela membrana plasmática. E aqui ele traz sobre as junções celulares, né? Então tem aderentes, comunicantes, desmossomos, estão explicando cada uma dessas junções. Aqui explica também, né, as microvilosidades, os desmossomos, as interdigitações, ônulas de oclusão, junção comunicante, que são estruturas importantes para a atividade celular, né? E traz aqui as atividades da semana 2, ok? Vamos lá. Número 1. A membrana plasmática é uma estrutura que atua como limite externo da célula, permitindo que esta realize suas funções. Com relação à membrana plasmática, considere as afirmações abaixo. Então, você tem aí as frases número 1, 2 e 3, para você analisar se estão corretas ou não com relação à membrana plasmática. Número 1. Sua estrutura molecular tem como componentes básicos lipídios e proteínas. Está correto porque basicamente todas as membranas de todas as células possuem os fosfolipídios, formando uma bicamada, e os fosfolipídios são um tipo de lipídio, né? E as proteínas inseridas ali. Então, a número 1 já está correta. A número 2. Os fosfolipídios apresentam uma região hidrofílica que fica voltada para o ambiente não aquoso. Então, o que está falando aqui? Que a parte hidrofílica, ou seja, que tem afinidade pela água, fica voltada para o ambiente que não tem água. Então, está incorreto. Na verdade, a região hidrofílica do fosfolipídio fica em contato com o ambiente aquoso e a parte hidrofóbica é que fica voltada para o ambiente não aquoso, certo? Então, o número 2 está incorreta. E a última frase, número 3,
O esteroide colesterol é um lipídio presente na membrana plasmática de células animais e vegetais. O erro dessa frase aqui são os vegetais lá no final, né? O colesterol, na verdade, é um lipídio presente nas membranas celulares somente de animais, ok? Então, a única alternativa que traz para a gente a frase número 1 como correta, né? Apenas a 1, é a letra A. Então, a questão número 1, a correta era a letra A. Número 2. Moléculas marcadas com um composto fluorescente são microinjetadas em uma célula epitelial. 10 minutos após a injeção, a presença dessas moléculas marcadas é detectada em células adjacentes não injetadas. Essa observação constitui evidência de que essas células são unidas por. Então, aqui a gente teria que procurar com relação às junções, né, entre as células. E de todas as que a gente tem aqui, né, desmossomos, zona de adesão, interdigitações, microvelocidade e junções do tipo gap, a única junção dessas aqui todas que permite a passagem de moléculas de substâncias de uma célula para suas células vizinhas são as junções do tipo gap, né? Quem leu lá no resumo está explicando exatamente, né, direitinho lá sobre isso. Então, no número 2, a resposta certa é a letra E. A número 3. Os diferentes tipos de transportes representam um grande avanço da medicina. Entretanto, a compatibilidade entre doador e receptor nem sempre ocorre, resultando em rejeição do órgão transplantado. O componente da membrana plasmática envolvido no processo de rejeição. Então, você tem que analisar agora na membrana plasmática de um órgão, né, e das células do paciente que está recebendo esse órgão transplantado, qual desses componentes aqui da membrana é que são responsáveis pela rejeição, né, entre um grupo de células, um tecido e o organismo transplantado. Então, a gente tinha aí colesterol, fosfolipídio, citoesqueleto e glicoproteína. Quem leu lá no resumo, lá fala claramente, né, que na membrana plasmática, a substância, né, a molécula responsável por esse processo de rejeição de tecidos aí, são as glicoproteínas presentes na membrana plasmática. Então, seria a letra D, né, na número 3. Número 4. O esquema representa parte da membrana plasmática de uma célula eucariótica. Então, traz aqui para a gente, né, a bicamada fosfolipídica, traz para a gente algumas proteínas e traz para a gente aqui alguma glicoproteína presa na proteína mais externa aqui. E ele pergunta para a gente na letra A. Aqui correspondem, né, a letra X e a letra Y aí do esquema que ele traz para a gente. Então, a letra X representa a bicamada fosfolipídica, né? A gente está vendo aí os lipídiozinhos com essas péssimas cabecinhas de fósforo, né, com umas caudinhas, e o Y representa para a gente as proteínas, né, da membrana plasmática. Na letra B, ele pergunta: explique, usando o modelo do mosaico fluido para a membrana plasmática, como se dá a secreção de produtos do meio intracelular para o meio extracelular. O que vai acontecer? Primeiro, o que significa modelo do mosaico fluido? Quando a gente fala de mosaico é quando você junta coisas diferentes para formar uma estrutura só. Vocês já devem ter visto por aí, em algumas casas, né, que o número de identificação da casa é formado por um monte de caquinho de azulejo quebrado, de cores diferentes, né? E aquilo lá é chamado de mosaico, porque você está juntando azulejos de cores diferentes, de formatos diferentes, para montar um quadrinho onde se forma o número de identificação de uma residência. E no caso da membrana plasmática, é mosaico porque é a junção de várias moléculas diferentes, principalmente fosfolipídios e proteínas, para formar uma única estrutura. E fluido é porque essas proteínas que são inseridas na bicamada de fosfolipídio,
elas são móveis, elas são capazes de se locomover. Então, tem essa fluidez, né? Então, por isso que mosaico fluido. Só que ele pede aqui para você relacionar o modelo do mosaico fluido com os transportes, né? Com o transporte intracelular. Então, vamos lá. O modelo do mosaico fluido corresponde aos componentes da membrana. Então, é a junção de fosfolipídios e proteínas, sendo que as proteínas são móveis. E são eles, né, são essas moléculas, tanto os fosfolipídios como as proteínas, que selecionam as substâncias que entram ou que saem da célula por afinidade química. Aquilo que tem afinidade com o fosfolipídio passa através da bicamada fosfolipídica e aquilo que tem afinidade por proteínas vai passar através de proteínas. Por isso que é tão importante essa composição química da membrana, né? Tem essas duas características, substâncias que vão passar pelos fosfolipídios e substâncias que vão passar pelas proteínas. A número 4 a gente encerra por aqui. Eu pensei que tivesse mais uma, mas então tá bom. No próximo vídeo eu faço a correção da semana 3, né? Fiquem bem, usem esse vídeo para fazer as devidas complementações das respostas de vocês e vamos torcer para que logo, logo a gente esteja junto novamente.